Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de termologia. Vou falar sobre calorimetria. Bom, nós já vínhamos falando, conforme a gente ia caminhando na parte de temperatura, escalas termométricas e dilatação térmica dos sólidos, nós já vínhamos falando de calor, que calor é a energia térmica em trânsito que se transfere entre dois corpos em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Então, essa é a definição de calor. Mas o que vem a ser essa energia térmica? Eu quero que vocês imaginem comigo. Eu vou lá na cozinha, pego uma panela, boto água nela e vou colocar essa panela no fogo. À medida que o tempo vai passando, essa água vai começar a esquentar e vai começar a ferver. Mas ela vai ferver devido ao fogo ceder calor para a água, E o que vai acontecer quando essa água começa a ferver? As moléculas que a compõem vão ficar mais ou vão ficar menos agitadas? Elas vão ficar mais agitadas, não é? Quanto maior o grau de agitação dessas moléculas, maior a temperatura. Afinal de contas, a definição de temperatura é justamente o grau de agitação das moléculas. Então, quando eu coloco uma panela de água no fogo, o fogo começa a ceder calor para aquela água. E com isso vai aumentar o grau de agitação das moléculas, ou seja, vai aumentar a temperatura. Ou seja, a água recebe calor, as moléculas ficam mais agitadas, aumenta a energia cinética, a energia do movimento. Isso que é a energia térmica. E o calor é justamente essa energia em trânsito, ou seja, essa passagem de energia que ocorre sempre de um corpo mais quente para um corpo menos quente. A gente pode ver muito bem isso no nosso dia a dia, acabei de acordar, vou lá na cozinha e abro a geladeira. O que eu vou sentir? Eu vou sentir frio. Por que eu vou sentir frio? Porque o meu corpo vai estar cedendo calor para a geladeira, já que a geladeira tem uma temperatura inferior à minha. Aí tá, tomei meu banho, vou para a rua, um sol quente para chuchu, aquele sol de escaldar a pessoa. Eu começo a sentir o quê? Eu começo a sentir, vulgarmente falando, calor. Eu começo a sentir uma sensação térmica elevada. Por quê? Porque o meu corpo está recebendo calor do sol. O meu corpo está recebendo calor, o sol está cedendo calor para mim, para o meu corpo. Aí eu vou e entro na minha sala de aula, aquele ar-condicionado, 17 graus. Eu vou começar a ter uma sensação térmica de quê? De frio. Por quê? Porque o meu corpo vai estar cedendo calor para o ambiente. Então, o calor, a energia térmica em trânsito, ocorre sempre de um corpo mais quente para um corpo menos quente. Não existe ceder frio. A gente não cede frio, a gente só cede ou recebe calor. Beleza? E a unidade de medida de calor é o Joule, pelo Sistema Internacional de Medidas, vai ser o joules. Mas, historicamente, por comodidade, nós encontramos muito também em calorias. E nós precisamos saber que uma caloria corresponde a 4,186 joules, precisamente. Mas alguns problemas trazem, por exemplo, uma caloria igual a 4 joules, ou então uma caloria igual a 4,2 joules.
Se o problema não te fornecer, você usa o certo, 4,186. Mas se o problema disser para você que uma caloria é 270 joules, não tem que discutir. Vai usar o que o problema está fornecendo para você. Agora nós vamos entrar nos tipos de calor. Nós entendemos a definição de calor, agora vamos ver os tipos. O primeiro é o calor sensível, calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Por exemplo, quando um gelo vira água, o estado físico da matéria mudou, não é? Houve uma fusão. O gelo passou a ser água. Nesse caso, nós não temos um calor sensível, e sim um calor latente, porque o calor latente, nós vamos ver daqui a pouco, altera o estado. Mas se eu pego um canecão, encho de água, boto no fogo apenas para mornar aquela água, para aquela água ficar numa temperatura morna, uma temperatura agradável, por exemplo, para as meninas fazerem as unhas, para mergulhar a unha lá para fazer. O que vai acontecer? Ali está havendo uma troca de calor sensível, tá? Então, o calor sensível está atrelado à mudança de temperatura para mais ou para menos. E nós podemos quantificar esse calor sensível. Nós podemos quantificar a quantidade de calor sensível, que é dado pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Alguns livros trazem essa variação de temperatura como delta Tsão. Eu não gosto. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos ver a potência térmica. E toda potência nós sabemos que é a razão entre a energia gasta em um intervalo de tempo. E o intervalo de tempo já é ΔT. Então, para não ficar ΔT, ΔTzinho, para não ter essa confusão, é preferível usar o ΔT. Beleza? ΔT. A quantidade de calor, nesse caso aqui, quantidade de calor sensível, ele é dado em calorias, lembrando com C minúsculo, ou então em joules, pelo sistema internacional, beleza? Se for joules, a massa tem que ser quilogramas, tá? E se for em calorias, a massa tem que ser gramas. A variação de temperatura, se for no sistema internacional, tem que ser Kelvin, e se for no usual, tem que ser graus Celsius, tá? Então, a massa pode ser quilogramas ou gramas. A temperatura, Kelvin ou graus Celsius. E o calor específico, a gente vai ver já já. Lembrando, no sistema internacional, a quantidade de calor, a unidade de medida é joule. A massa, a unidade de medida é quilograma, e a variação de temperatura é Kelvin, tá? No sistema internacional. E se for no usual, a quantidade de calor é em calorias, a massa em gramas, e a variação de temperatura, meu ΔT, em graus Celsius. Beleza? Beleza. Agora nós vamos ver especificamente o calor específico e a capacidade térmica. Observando bem que o calor específico é representado pelo C minúsculo, que está dentro da minha fórmula da quantidade de calor, e a minha capacidade térmica é o meu Czão, um C
maiúsculo. O calor específico, extraindo dessa fórmula fundamental, é a quantidade de calor dividido por quê? Dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, no sistema internacional, a minha capacidade vai ser joules por quilogramas Kelvin. E se for no usual, vai ser calorias com C minúsculo por graus Celsius. Beleza? Beleza. E a minha capacidade térmica? A minha capacidade térmica, ela é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Não depende da massa. Então, no sistema internacional, seria joules por Kelvin e no usual, calorias com C minúsculo por graus Celsius. Beleza? Beleza. E o que a gente precisa entender do calor específico e da capacidade térmica? Nós não podemos confundir, porque são duas coisas completamente diferentes. O calor específico é uma propriedade da substância que constitui o corpo. Então, o calor específico é referente à substância. Já a capacidade térmica é uma propriedade do corpo de ceder ou receber calor, ou seja, de ceder ou receber energia térmica. Um exemplo bem fácil para se entender isso, alguns de vocês já viram quando vai cortar lá com esmeril um pedaço de ferro, aí começa a voar um monte de partículas acesas, que parece que aquilo vai queimar, o cara está cortando aquilo, está caindo em cima do braço do cara. Ou então quando vai soldar alguma coisa, fica saindo um monte de fagulha, que também cai em cima do braço da pessoa que está utilizando. Então, só que essas fagulhas não vão causar queimadura. Por que elas não causam queimadura? É porque elas têm uma temperatura baixa? Não, a temperatura daquelas fagulhas, a temperatura daqueles raiozinhos que ficam saindo, é uma temperatura muito elevada. Então, mesmo ele tendo uma temperatura muito elevada, ele não vai queimar devido à capacidade térmica. Ou seja, a propriedade que aquele corpo, que aquelas fagulhas têm de ceder ou de receber calor ao meio. Ou seja, ele tem uma baixa capacidade térmica. Ou seja, ele tem uma baixa capacidade de ceder calor. Por isso que aquelas fagulhas não queimam. Bom, essa primeira parte é só isso. Vou trazer agora 3 exemplos para que a gente possa resolver devagar e tirando as dúvidas. Caso fique alguma, volta no início do vídeo antes de ir para o exemplo. Então, bora comigo. Um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. Bom, mesmo que ele não tenha dado para a gente ali dizendo que é um calor sensível, nós saberíamos que é um calor sensível pelo fato de haver variação na temperatura. Como houve variação de temperatura, calor específico. Então, quantidade de calor é igual a massa
vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor foram 5.000 calorias. Então, está aqui. Massa, 500 gramas. Perfeito. Capacidade é o que eu quero descobrir. E a variação na temperatura era 25 graus e foi para 30. Ou seja, teve uma variação de 5 graus. Muito bem. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou ficar com 50. 5 vezes 5, 25. Passo para cá dividindo. Então, o calor específico vai ser igual a 2 calorias por grau Celsius. Beleza? Beleza. É só isso. Viram que fácil? Vamos ver o exemplo 2. Um corpo de 10 kg precisa receber 2.500 joules de calor sensível para ter sua temperatura variada em 10 kelvins. Determine a capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade vai ser igual a 2.500 joules dividido por quantos kelvins? 10 kelvins. Corto esse zero com esses 10, vou ficar apenas com 250 joules por Kelvin. Letra A. Agora vamos ver o terceiro e último exemplo para darmos continuidade na nossa matéria e falar do calor latente. Então, bora comigo. Um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em calorias por gramas graus Celsius é, adote o calor específico da água, 1,0 calorias por gramas graus Celsius. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que ver o que corresponde ao bloco e o que corresponde à água. Não é verdade? É verdade. Vamos lá, então. A massa do bloco. A massa do bloco é 2 kg, ou seja, 2.000 gramas. E a massa da água, 1.000 gramas. A variação na temperatura do bloco foi de 10 graus Celsius. E a variação de temperatura da água foi de 1 grau Celsius. O calor específico do bloco é o que eu quero descobrir e o calor específico da água mandou adotar 1 caloria por grama a graus Celsius. Beleza. O que é difícil é só vocês entenderem o que pertence ao bloco e o que pertence à água. E como existe uma troca total de energia, quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de energia térmica, que é a quantidade de calor do bloco, é igual à quantidade de calor da água. Então vamos lá, ó. Quantidade de calor do bloco. Massa, que vale 2.000, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Isso vai ter que ser igual à massa da água, vezes o calor específico dela, vezes a variação de temperatura. Vou cortar 1, 2, 3 zeros de um lado e vou cortar 1, 2, 3 zeros do outro. 2 vezes 10, 20, o calor específico do bloco, que vai ter que ser igual a 1. O calor específico do bloco tem que ser igual a 1 dividido para 20. Então, o calor específico do bloco vai ser 0,05. Letra D. Muito bem. Se ficou alguma dúvida até esse ponto, eu aconselho pausar o vídeo, voltar lá no início, tentar fazer os exemplos
e vê se acertou. Do contrário, assiste o exemplo, volta quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam bem esse primeiro passo. Vamos ver agora o calor latente. Gente, calor latente é energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação. O que quer dizer isso? Trocando em miúdos, é quando a matéria se transforma. Ou seja, o grau de agitação das moléculas que compõem aquela substância vai estar mudando a sua forma. Em outras palavras, a quantidade de calor que a unidade de massa absorve ou vai liberar para mudar de estado. E isso é uma característica que constitui o material. Ou seja, não há uma variação na temperatura. E o calor latente, ele é proporcional à massa da substância. Ou seja, quantificando a quantidade de calor latente, ele é igual à massa vezes o calor latente. O L é o meu calor latente. E em unidades de medida, calorias por gramas. Ou no sistema internacional, joules por quilogramas. Mas isso já está bem entendido. Eu disse que o calor latente é para quando se tem uma mudança de fase. Ou seja, quando acontece uma fusão, ou uma vaporização, ou uma solidificação, uma liquefação ou condensação. É quando a substância muda de fase. Também na sublimação. Estava esquecendo da sublimação, mas também é muito importante. Quando passa direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. A minha sublimação. E vocês já viram isso. Até esse ponto, a mudança de estado físico já é algo conhecido de vocês. Porque vocês veem isso também em química. Então, nesse ponto, é bem provável que vocês já tenham visto a mudança de estado físico lá em química. E também em física no 9º ano. Também pode ser que já tenha visto isso. Então, já é algo familiar para vocês. Ou seja, quando eu passo do sólido para o líquido, eu tenho uma fusão. Quando eu passo do líquido para o gasoso, eu tenho uma vaporização. Quando eu passo do gasoso para o líquido, condensação. E quando eu passo do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação. E é sempre assim, tá? E quando eu passo do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, eu tenho uma sublimação. Faltou aqui. Beleza? Beleza. O calor latente é só isso. A mudança de fase é só isso. Mais para frente, a gente vai ver a curva do aquecimento, que é algo também que não é mistério para vocês. Mas nós vamos ver com calma em um próximo vídeo. Agora eu vou falar da potência térmica, que é algo que cai muito no Enem e em alguns grandes vestibulares também. Gente, para que um corpo possa ser aquecido, geralmente se usa uma fonte térmica, um aquecedor de potência constante. Ou seja, em outras palavras, uma fonte capaz de fornecer uma quantidade de calor por um determinado tempo. Então, a potência é justamente isso. Como nós já vimos e como vocês vão ver futuramente também em outras matérias. Sempre que eu falo de potência em física, eu estou falando de energia dividido pelo tempo. E no nosso caso aqui, a potência vai ser a energia, que é o calor, né? Na termologia, a energia é o calor dividido pelo tempo. Por isso que eu não coloco o ΔTzão, para não confundir com esse ΔTzinho, que esse ΔTzinho está representando a variação de tempo.
A potência ela é sempre medida em watts, tá? E watts é joules por segundo. Então, aqui que está o pulo do gato. Se a potência é watts e watts é joules por segundo, não tem meia história. A quantidade de calor tem que estar em joule e a variação no tempo tem que estar em segundos. Não tem outra história. É simplesmente assim. Beleza? Beleza. Vamos ver agora 3 exemplos para podermos encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Bora comigo ver esses exemplos. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por gramas, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Eu quero a quantidade de calor, ou seja, eu quero o quê? Que é a massa vezes o calor latente. A massa, 6 gramas. O calor latente, 35. 6 vezes 35 vai dar 210 calorias. Beleza? É só isso. Vamos ver o exemplo 2. Determine a quantidade de calor em quilocal necessária para um bloco de gelo de 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Calor específico do gelo, 0,5 calorias por graus Celsius, e calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por gramas. Gente, o que vocês precisam observar aqui? De menos 5 graus Celsius até chegar ao ponto de 0 graus Celsius, eu vou ter um calor sensível, porque houve uma variação na temperatura. Beleza? Beleza. Quando chega em 0 graus Celsius, vai ocorrer uma fusão. Vai passar de gelo para líquido. Não é verdade? É verdade. Vai sair de gelo e vai virar água. Então, nesse caso, eu vou ter um calor latente. E quando passar de 0 graus Celsius para 5 graus Celsius, eu tive uma outra variação na temperatura. Ou seja, eu tive um calor sensível. Correto? Correto. Então, obviamente, como eu tenho calor sensível, depois eu tenho latente, porque houve uma mudança no estado de sólido para líquido, e tem um calor sensível, eu não posso pegar essas informações e jogar dentro de uma única fórmula. Não. Primeiro, eu vou resolver a variação de temperatura, que afinal era 0 graus Celsius, e a inicial era menos 5, ou seja, eu vou ter 5 graus Celsius de variação de temperatura. Depois, eu vou resolver quando eu não tenho a temperatura, né? E depois, por último, eu vou resolver quando vai de 0 a 5 graus Celsius, ou seja, quando há uma variação de temperatura, da temperatura final, que é 5, menos a inicial, que é 0, ou seja, quando tem uma variação de 5 graus Celsius. Qual que era a massa do bloco de gelo quando vai variar quando vai variar de menos 5 a 0 graus Celsius? A massa é 2.000 gramas. Qual que é a massa quando ele vai passar de gelo para água? 2.000 também. E qual que é a massa da água? Obviamente, 2.000. O gelo virou água, não foi um passe de mágica, né? Então não tem nem como aumentar nem diminuir a massa. Continuou a mesma massa. O calor específico do gelo, o problema me deu, 0,5 calorias por grau Celsius.
Qual o calor latente? O problema me deu 80 calorias por gramas. E qual que é o calor específico da água? O problema não me deu, mas eu sei que é 1 caloria por gramas graus Celsius. É algo que eu já tenho na minha mente, que eu já aprendi. Então vamos lá. Quantidade de calor no primeiro caso vai ser a massa, que é 2.000, vezes o calor específico, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, que é 5. Realizando todas essas multiplicações, eu vou ter 2.000 vezes 0,5 vezes 5 igual a 5.000 calorias. Para a situação 2, a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente. Então, 2.000 vezes 80 vai dar 160.000 calorias. Por fim, na última situação, a quantidade de calor sensível vai ser igual à massa, que é 2.000, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Fazendo a multiplicação, 2.000 vezes 1 vezes 5 vai dar 10.000 calorias. Muito bem. Só que eu não pedi em separado, eu pedi a quantidade de calor necessário para ir de menos 5 graus Celsius até 5 graus Celsius. Então, a quantidade total, ou seja, tudo que vai gastar, vai ser a da primeira parte, mais a da segunda parte, mais a da terceira parte. Fazendo essa soma, 5.000 mais 160.000, 165.000 mais 10.000, 175.000 calorias. Porém, não é em calorias, é em quilocalorias. Para quilo, vou cortar 3 zeros, vou ficar com 175 quilocalorias. Letra D. Muito bem. Vamos ver agora a última questão para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Suponha que 240 gramas de água será aquecida pela absorção total de 200 watts de potência na forma de calor. Determine o intervalo de tempo necessário para que essa quantidade de água varie sua temperatura em 50 graus Celsius. Bom, o problema já me deu a massa, que é 240 gramas. O problema já me deu a variação na temperatura, que é 50 graus Celsius. E o problema me deu a potência, que é de 200 watts. Eu sei que potência é a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Como eu quero o tempo que vai levar, eu vou trocar a potência com o tempo, né? Vou manipular essa fórmula. Ou seja, eu vou ficar com ΔT, que é de tempo, igual a quantidade de calor dividido pela potência. A potência eu tenho 2.000, está em watts, beleza, sem problema nenhum. Agora a quantidade de calor, vou precisar determinar, ó. A massa, 240 gramas. Calor específico da água. O problema não deu, mas eu sei que é 1 caloria por grau Celsius. Vezes a variação de temperatura, que é 50. Fazendo essa multiplicação, eu vou ficar com 12.000 calorias. Só que eu posso pegar essa 12.000 calorias e substituir aqui no quesão, trocar a potência já por 200, resolver, tá certo? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque a potência está em watts. Se a potência está em watts, quer dizer que a quantidade de calor está em joules e a variação no tempo está em segundos. E aqui está em calorias. Mas eu sei que 1 caloria corresponde
a aproximadamente 4,2 joules. Aproximadamente, tá? Estou usando aproximado. Então, quanto que vai dar 12.000 calorias em joules? Quanto que vai dar? Multiplico cruzado, ó. X vai ser igual a 4,2 vezes 12.000. Vai dar 50.400 joules. Agora sim eu substituo, ó. Vou ficar com 50.400 dividido para 200. Vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Vou ficar com 504 dividido para 2. 500 dividido para 2 dá 250, 4 dividido para 2 dá 2. Então, 252 o quê? Segundos. Mas vamos supor que fosse de marcar. Aí estava lá, letra A, 4 minutos. Letra B, 5 minutos. Letra C, 6 minutos. Letra D, 4,2 minutos. E letra E, 6,8 minutos. Né? Qual que seria a alternativa certa? Bom, 252 segundos eu sei que é igual a 4,2 minutos. Ou seja, seria letra D. Professor, como é que você sabe que é 4,2 segundos? Eu lembro a conversão, né? Aquela escadinha. Se eu passo de segundos para minutos, eu estou subindo a escada, eu divido por 60. Beleza? Então, peguei o 252, dividi para 60, que deu 4,2. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!